Eu disse para vocês que eu ia fazer uma apresentação das características dos cristãos, que está na carta, e do comportamento dos cristãos, e depois também em relação aos infiltrados, aos espirituais. E na característica dos cristãos, na sua essência, nós vimos lá nos primeiros versículos, eles são chamados, amados e guardados. E se espera deles o comportamento de serem misericordiosos, pacíficos, pacificadores. E aí tem uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. O pacífico é não arrumar confusão, e o pacificador é ser bombeiro na confusão dos outros. E viver o amor. E a gente trabalhou aqui um bocado sobre essa questão do amor, que não é sentimento, mas o amor nas mãos, é aquilo que eu faço pelo outro. Nesse contexto, então, eu queria gastar com vocês algum tempinho aqui para a gente avançar e pensar um pouco nas questões que nós levantamos e tem que ver com a questão dos espirituais, porque nós estamos chegando e nós encerramos hoje. A característica dos espirituais: são infiltrados, são dissimulados, ímpios, libertinos, negam a Jesus, contaminam a carne, rejeitam as autoridades, insultam os seres celestiais, difamam o que não entendem, corrompem o que entendem, seguem o caminho de Caim, persistem no erro de Balaão, são iguais a Coré, são rochas submersas, está duplicado, não tem recato, são auto-instruídos, autodidatas, são nuvens sem água, são árvores sem fruto, mortas e sem raízes, são ondas que chunjam por onde passam, são estrelas errantes, são insolentes, são zombadores, movidos por paixões ímpias, promovem divisões, recusam autoridades. Veja que a carta de Judas é um libelo contra esses espirituais, e ele dá N razões para identificarmos quem são estes infiltrados. Lembrem daquela ilustração que eu contei para vocês e do treinamento que o FBI faz para que seus agentes saibam quando uma nota é falsa ou verdadeira. Eles mostram todas as características da nota verdadeira. Chamados, amados e guardados, que são misericordiosos, pacíficos e pacificadores, e que vivem o amor. Essa é a nota verdadeira. Conhecendo isso aqui, é que ele joga tudo isso aqui de notas falsas. Ficou faltando lá o último, não tem o espírito. De notas falsas, falsificadas, que se apresentam e você acha que tem valor, e quando você vai ver, é rocha submersa, estrela errante, árvore sem fruto. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência de receber uma nota de 100, e quando vocês vão pagar alguma coisa, o sujeito, meu senhor, essa nota aqui é falsa. Não é possível, não é? Aí você vai no banco, para te verificar, é falsa. Dá uma sensação vamos dizer assim, de ter sido um idiota recebendo que você não passou a mão, você não verificou, não botou contra a luz para ver se tinha marca d'água, essas coisas todas. E você acaba ficando no prejuízo. Todas estas características aqui, elas são essas características dessas notas falsas. A marca d'água. Aquela coisa que você passa em certo lugar tem que estar com saliência, está crespo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dessas características todas,
quais as que mais chamam a sua atenção? Elise, por que você diz isso aqui? Assim, é o espiritual que não tem o espírito. Ah, Então, é o falso espiritual, é o que o senhor está falando aí, questão das notas, né? sim. Agora, veja só, Elise, você acha que é fácil descobrir quem não tem o espírito? Tem algum teste que a gente possa fazer? Não, não sei. Olha, vamos ver se os ortodoxos têm um teste para ver se tem o Espírito Santo ou não. Ixi, é difícil, só na convivência. Só na convivência. Mas eu penso, Marcos, que a recusa das autoridades, e a autoridade, eu vou colocar aí o clérigo, né, o pastor, o sacerdote. A liderança reconhecida da Sim. igreja. Eu digo autoridade, assim, no sentido, não autoridade de um autoritarismo, assim, do serviço, Sim. né? Mas aquele que está ali para orientar, para liderar, né, a comunidade, né? Com o tempo a gente percebe o quanto as pessoas começam, né, a espezinhar, esse aqui não serve, esse cara aí é maluco, eu tenho uma mensagem melhor que a dele. Eu acho que esse é um grande sinal de quem não tem o espírito, né? Porque diabolos, né? Diabo é o espírito de confusão, né? É ele que divide. Divisão. E eu acho que a recusa da autoridade, a recusa do líder, né? Assim, da comunidade, já é um sinal daquele que não tem o espírito, mas que se diz espiritual, né? Sim. Pelo menos na minha pouca experiência, eu tenho percebido isso. Mas é difícil falar para a pessoa, né, que ela está com outro espírito que não é o Espírito Santo, né? Oséias, dessas daí, qual a que mais chama a tua atenção? Cara, eu estou aqui me olhando em muitas delas. Então, aquele que julga estar de pé como eu, em vários desses pontos aí, posso botar um tique para mim, cara. Então, é complicado, hein? Porque até eu estou olhando, tem outra versão que nessa questão do zombador, resmunga. Então, eu sou um resmungão. Então, Murmuradores. Tá difícil, cara. Sim. O Daniel, você aponta um fato que é uma coisa muito, muito fácil de perceber. Me lembro de uma primeira igreja que eu trabalhei, e eu trabalhei lá como auxiliar, tinha um rapaz lá que ele tinha o trabalho da mocidade e ele sempre estava fazendo um trabalho paralelo porque ele não concordava com o que estava sendo feito. Nunca se submeteu às autoridades. E, Daniel, eu acho que você toca num ponto aqui que talvez isto seja o elemento mais visível, mais identificável. Quando nós não podemos dizer que ele não tem o espírito, porque nós não temos um teste para fazer isso, mas o recusar, a autoridade, promover divisão, isso nós podemos ver aí. Aquilo que Oséias falou dos murmuradores. Veja a quantidade de coisas que estão aqui e que a mim me chama a atenção, e eu gosto de duas delas. Pastores que a si mesmo se apacentam e ondas que surjam espumam as suas sujidades. Dá uma noite de descanso para essa gente, que no outro dia você vai ver o estrago que fizeram. Eu me lembro daquele texto sobre os espíritos de anticristo que já estão no mundo. Sim. Tem a ver? Eu acho que tem a ver, porque, na realidade, esses daqui têm isto. Tem uma distinção que fazem, e eu, sinceramente, não sei se está muito teologicamente afirmado, que é o anticristo e os espíritos do anticristo, que seriam pessoas que negam a Cristo, por isso são anticristos, e que estão no meio da igreja, estão fazendo com suas obras e tudo, estão negando a Cristo. Tá? Eu acredito que sim, tem esses caras aqui, esses, vamos dizer assim, infiltrados, esses espirituais, eles negam a Cristo. Eles negam aquilo que é a essência do cristão. Como é que você vê isso, Cláudio? Existem espíritos de anticristo dentro da igreja hoje? Anticristo é que nega Cristo. Né?
Então, na igreja, só se não for crente, né? Porque aí é o ápice, né? Aquele que nega Cristo, né? Eu Agora, penso. Então, esse sujeito infiltrado, eu acho que às vezes nem ele mesmo sabe que ele está infiltrado. Há um espírito estranho que vai guiando a pessoa e ela não se sente satisfeita onde ela está. Então, ela sai lá da igreja X, vai para Y e vai pulando, e sempre causando confusão e estrago. deixa eu colocar, eu li esses dias que tem um GPS de um programa chinês que o GPS é perdido. Ele não sabe, ele manda você para tudo quanto é lugar, menos para o lugar que você quer. Eu acho que tem uns crentes que são assim, o GPS deles, eu não sei com vocês, mas de vez em quando o Waze também dá umas rateadas dessa. Manda você para os buracos. Uma coisa que você levanta aí, e que também é um sinal que a gente tem que ter, esses que ficam pulando de galho em galho. Eu me lembro de uma pessoa que estava na igreja X, saiu, foi para a igreja Y. Na igreja Y, aqui saiu porque não concordava, porque não sei o quê, foi para a igreja Y. Agora sim, deram lá alguma coisinha para ele dar um testemunho lá um dia. Não aguentou um ano, foi para uma outra igreja. Nessa igreja tinha todo o espaço, tinha tudo, não sei o que, maravilha, não sei o que, coisa e tal. Acabou saindo e voltando para a primeira igreja. Depois voltou para a segunda igreja. E agora já está numa igreja completamente nova. Não se ajusta. E esse é um dos dados que eu diria assim, o que promove divisão não pode ser pacificador. Marcos, me permite só mais uma palavra? Sempre. Na minha pouca experiência pastoral, eu sou iniciante, né? Mas, assim, aquilo que Paulo fala sobre o discernimento dos espíritos, né? Não é necessariamente identificar se alguém está possesso pelo capeta, né? Mas eu penso que é exatamente o que João Crisóstomo fala, que é tentar entender o movimento da alma da pessoa, né? Ou seja, o que está levando ela para lá? E eu percebo que muita gente, às vezes, se aproxima das nossas comunidades, sejam elas protestantes, ortodoxas ou católicas, que eles vêm fugindo de alguma coisa, né? E eles não vão dar certo. E eu acho que esse também é um baita de um cartão de visita de um infiltrado, que nem ele mesmo sabe que é infiltrado, mas é um espírito, não no sentido de maligno, essas coisas, mas há um movimento que vai guiando eles sempre para uma confusão, e eles vão sempre causar estrago e confusão por onde eles passarem. Eles vivem do conflito. Vivem no conflito, exatamente. Com certeza, esses infiltrados aí da comunidade de Judas eram pessoas até com boa intenção, mas eles não conseguiram encontrar o Cristo. Então, é por isso que nem todo mundo, Agostinho ele fala, né, que Cristo tem, aliás, que Cristo tem cristãos que a igreja não tem. Mas a igreja sempre vai ter, é uma coisa assim, né, que a igreja sempre vai ter os cristãos que Cristo tem, uma coisa assim, ou seja, Cristo tem cristãos que a igreja ainda não tem, ou seja, há cristãos que vão ser revelados só na volta gloriosa do Senhor, né? Ô, Zéia, deixa eu só lembrar de uma coisa que você deve ter conhecido isso. Nos Patraismente, tinha a tal da carta de transferência de uma igreja para outra. E você, para receber uma pessoa que não podia apresentar a carta de transferência, você tinha que pegar cartas de referência, tá? E isso era apresentado à igreja. Ou seja, quando o sujeito queria ser membro da igreja, tinha que puxar a capivara do bicho. O que aconteceu dos anos, eu diria assim, talvez 70 para cá, é que a carta de transferência, a membresia, a capivara do sujeito não se pede mais. Porque grande parte das igrejas livres e das igrejas neopentecostais não tem rol de membros. O sujeito não tem um compromisso com a comunidade, um compromisso formal. Vocês têm isso no ortodoxo, o catecumenato. Na igreja presbiteriana tinha classe de catecúmenos, que o sujeito tinha que fazer, depois examinado pelo conselho e tudo mais. Mas as igrejas que saíram assim meio por nada, não tem essa formalidade, essa ritualística
de pertencer a uma comunidade. Esse ato simbólico de o sujeito se comprometer perante a igreja foi para o brejo. Você lembra quando lá nos Patrasmentos se fazia isso, Elise? Sim, eu lembro sim, mas não é feito mais, não. E mais, está muito difícil você conseguir gente que se dispõe a fazer parte da membresia de uma igreja, porque eles não querem, de forma nenhuma, participar de assembleia e pegar cargo. Dá arrepio em todo mundo. Hein, pastor? Ah, Voltando aqui, né? Aqui fala árvores sem frutos, né? A Bíblia fala para a gente olhar o fruto, para a gente conhecer a árvore, né? sim. Então, se uma pessoa ela anda no Espírito, ela tem que ter fruto, né? Ela tem que ter dado fruto na igreja, onde ela estava, ela tem que ter fruto. Sem fruto, não tem como ela ser uma pessoa... É pelos frutos que nós vamos conhecer, né? Sim. Que a Bíblia fala, é pelo fruto. E entra nisso aí, de ver a vida para trás da pessoa, como é que era. Sim, Cláudio. Ocorre que muitas vezes tem igrejas e pastores que acham que o fruto é o sujeito frequentar a igreja, dar o dízimo, cantar, orar alto. E, na realidade, esses frutos aqui têm que ver com aquilo que é o comportamento cristão. Amor, paz e misericórdia. Se tem Eles são pacíficos, eles promovem a pacificação, eles têm amor na mão. O que eles fazem em benefício do próximo? Mas é igual o senhor falou, se tem esses três, tem fruto. Tem fruto? Não tem como, né? As Aí, pessoas ficam perto de uma pessoa dessa. Por isso que eu acho que assim o Judas matou a pau e mostrou o facão. Não tem o espírito. Ele termina a lista dizendo, não tem o espírito. Como é que eu vou dizer que não tem espírito? Porque são infiltrados, dissimulados, ímpios, libertinos, negam a Jesus, contaminam a carne, rejeitam as autoridades, insultam os seres celestiais e vem... Por último, eu não podia deixar de dizer, essa gente não tem o espírito. Que se tem o espírito, são pacíficos e pacificadores. Se tem o espírito, vão amar ao próximo na sua necessidade. Se tem o espírito, vão ser misericordiosos. Vamos para frente um pouquinho aqui numa coisa. Veja só, versículo seguinte, mas vocês, conjunção adversativa que retorna o tema para os cristãos. Ele começou falando dos cristãos, enfiou todo esse recheio de porcaria que existe dentro das igrejas com os infiltrados e volta agora aos cristãos. Veja, esse mas é uma adversativa. Estou mudando para um assunto diferente do que eu estava tratando. E eu estou cortando, veja, ali tem umas coisas, estou cortando para simplificar. Mas vocês, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus que conduz para a vida eterna. Isso aqui eu diria assim, é o texto enxugado, zipado. A fé santíssima que ele fala aqui é uma hipérbole para contrapor a fé dos espirituais? Está faltando um ponto de interrogação ali. Por que ele precisa dizer fé santíssima quando ele muda do assunto para os cristãos outra vez? Eu acho que é fé no Senhor, né? Que existe pessoas que dizem ter fé, mas não é uma fé firmada no Senhor, né? Oséias, o que você acha? É que a gente fala, né? Tem fé, o cara crê, até o capeta crê, né? E aí e treme. Então, que fé é essa, né? Tem que ser uma fé que transforma. Elise, como é que você vê essa expressão? Eu acredito que é para diferenciar mesmo, né? Uma fé verdadeira, não aquela dos espirituais, né? Dos falsos. Veja só o seguinte, fé santíssima, porque até agora ele estava falando da fé pecaminosa, da fé dos libertinos, dos que transformavam em libertinagem a graça de Deus. Essa é uma fé que promove, que é a partir da vida santa, que promove santidade. Há um texto na Bíblia que sempre me chamou a atenção, que é o Salmo 1.
os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Como é que você entende isso, Daniel? Olha, eu não sei se nessa vida, viu? Porque tem muita gente ímpia nas igrejas, né? Do lado da ponte para cá também temos os mesmos problemas, né? Oséias, Fala, Daniel. Não, pode continuar. Oséias, como é que você interpreta isso? Os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Acho que está naquela parábola do joio e do trigo. Na hora que o frutificar ali, você vai ver a diferença e o joio vai ser cortado e tacado no fogo, né? Eu tenho pensado que também existe uma outra coisa, Elise, vamos ver se você concorda comigo. Quando você vive uma vida correta, incomoda os que não são corretos. Pode ser. Eles não se sentem confortáveis na convivência com você. Eu acho isso também. É meio assim, sabe? O sujeito, esse espiritual infiltrado, eu fico às vezes pensando num furúnculo, numa espinha que está ali, sabe? E a vida santíssima, a fé santíssima, é como que se fosse espremendo até que o carnegão cai fora. Eu não sei, eu não tenho visto mais isso, mas na minha infância tinha um negócio que chamava cabeça de prego, que eram uns furúnculos que davam dolorido até não poder mais. E não era uma espinha gigante, e que lá em casa faziam que tinha que pôr sabão em cima, cobria, até que aquilo começasse a ficar esbranquiçado, para depois, um dia, você tinha que botar um lenço na boca e apertar aquilo até tirar tudo. Eu vejo isso, que a fé santíssima é esse espremer da espinha que está trazendo problema para o corpo. Marcos, você até citando muito bem aí o Salmo 1, né? Mas agora refletindo um pouquinho, presta atenção que as pessoas que geralmente causam transtornos na comunidade, causam divisões e problemas, elas também não duram muito tempo. Essa pressão da espinha de espirrar acontece. E isso está naquilo que nós falamos e você levantou. Ficam saltando de galho em galho. Por isso que eles saltam, eles não se encontram. Elas são espremidas para fora, elas não se sentem confortáveis. Cláudio, quantas vezes você já recebeu gente aí na igreja e que ficou um mês e pouco e ó, sumiu? É desse jeito mesmo. Vamos ver mais uma outra coisinha aqui. O que seria orando no Espírito Santo? É orar em línguas? É orar com fervor? É orar com lágrimas? E, por último, é possível orar sem o Espírito Santo? Deixa a Elise falar. O que você acha que é, Elise? Eu acredito que é quando você está com aquela sintonia, né? Com o Espírito Santo, com Deus. Não apenas uma oração repetida, né? Porque você sabe as palavras, mas algo que mostra que você tem uma sintonia, uma comunhão com o Espírito Santo. Tem um livro, o Zé talvez se lembre dele, As Minhas Orações não chegam ao céu, não passam do telhado, uma coisa assim, que é a experiência de um sujeito que ele achava que o que ele orava não dava. Agora, vem aqui uma coisa, orar no Espírito, é orar em línguas? O pessoal pentecostal glossolálico vai dizer que sim. Tem muita gente achando que a oração verdadeira é a oração feita aos gritos, com entusiasmo, com fervor, ao ponto de ter um vizinho que escreveu no muro da igreja: Deus não é surdo. Na República Dominicana, os caras compram umas caixas acústicas de 1,5 metro de altura, numa sala de, vamos dizer assim, 10 metros quadrados, e bota aquilo para o lado de fora para pregar para a cidade toda. Esse orar com lágrimas, tem gente, eu vi uma oração, não sei quantas vezes eu ouvi isso. Pastor, foi uma oração verdadeira, real, autêntica, um cara chorou. Pode ser uma emoção apenas, né? Eu pôr minha barba de molho, o cara que precisa, para mim, está chamando a atenção sobre ele. É verdade que algumas orações, e eu mesmo já fiz, e eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de orar e tal era o momento que você estava vivendo que você chorou.
A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos auxilia, né, nas nossas orações, né? Romanos. Eu, nessa época da pandemia, eu tive uma experiência, de noite eu comecei a passar mal, né? Certo. Eu comecei a passar mal, dor de cabeça, né? E aquele sintoma do Covid, né? E eu estava meio dormindo e meio acordado, né? E eu fiz uma oração que não foi minha. No momento que eu estava passando mal, eu falei assim, ó Senhor, eu não posso ficar doente, que eu estava à frente, cuidando dos irmãos, né? E eu falei, eu sei que aquilo não foi de mim, você entendeu? Aí eu comecei a entender isso. É o Espírito Santo orando através de mim. Sim. E eu já tive umas outras experiências, mais ou menos nesse sentido, né? O Senhor me leva a orar, não é algo que eu programei, e de repente era algo que eu precisava naquele momento orar. Fomos chamados, amados e guardados, para sermos misericordiosos, pacíficos, pacificadores e viver em amor, amando com ações. Por quê? Porque ele pede que nós nos mantenhamos no amor de Deus. E dado o elemento extremamente prático, pastoral da carta de Judas, esse manter-se no amor de Deus só posso entender como sendo atos de amor em favor do necessitado. Você entende assim, Oséias? O amor que não se concretiza é fake, né? É fake. Fake love. Ô, Daniel. Acho que é nessa linha do Oséias, né? É bem nessa linha também. Elise. Eu lembro lá, a verdadeira religião é cuidar das viúvas e órfãos, né? Estender a mão ao necessitado. Inúmeros textos que vão mostrar essa dimensão concreta de atenção à necessidade do próximo, especialmente da viúva, do órfão, do estrangeiro. Trazendo para os dias de hoje, você tem o deficiente, você tem o desempregado, você tem o depressivo, você tem o doente mental. Nós podemos ampliar esse número de pessoas que são, eu diria assim, os escolhidos de Deus, onde Deus faz uma opção preferencial. Você está me falando uma coisa bem rápida, assim. Outro dia eu estava com um cliente no carro e ele estava falando do caminho da fé, né, que sai lá, não sei das quantas de São Paulo, e vai estar Aparecida do Norte ali, né? E aí ele falou assim, é bom que vai gerando economia, né? Vai criando uma barraquinha disso e daquilo. Eu falei, que estranho, né? Quando você faz o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, ninguém cobra nada. As pessoas te dão um copo d'água, te dão um pouso, te dão comida, te dão roupa de graça, porque para eles aquilo é uma ação cristã, né? Sim. E no Brasil logo já vira comércio. Isso é verdade. Mas esse dado da ação concreta em relação ao próximo, tá? Eu vi em algumas coisas, por exemplo, eu conheci um casal e até nós moramos na casa deles nos finais de semana por quase um ano. A casa deles era uma casa que tinha um porão embaixo, e lá tinha uma outra casa, e eles tinham a chave debaixo do tapete. Quem quisesse, de um grupo de pessoas internacionais que quisesse ir para lá, para ficar na casa, eles podiam entrar e fazer e viver. A casa deles era uma casa aberta. Nós estávamos na necessidade de tirar as coisas de Chicago e levar para Miami, porque a gente estava voltando para o Brasil, tinha muita caixa, muito livro, muita coisa. Esse cara pegou uma van que ele tinha e falou, leva, vai com a van. Eu falei, e depois? Depois eu vou buscar lá em Miami. Eu tenho uma irmã lá, vou visitar e eu vou buscar. Esse era esse sujeito. E esse abrir-se para a necessidade do próximo é a essência da vida cristã. Por isso, ele vai dizer que temos que ser misericordiosos. O amor se manifesta quando nós nos compadecemos, nós sentimos a miséria do outro.
Por que o amor conduz à vida eterna? Alguém tem uma ideia? Porque eu fiquei aqui, fui virar, fuçar, não vi muita explicação, não. Eu penso que amar é dar vida e receber vida. Sim, É um ciclo contínuo de vida, é onde o Espírito se manifesta. É aquilo que a gente estuda na Trindade, que é a pericorese, que é aquela ciranda das crianças, sim, é o movimento do Pai para o Filho, né? Deus é circular, sim. e amar é dar vida o tempo todo e receber vida. Por isso, dessa importância que Judas está falando, a gente comentou da vida em comunidade, e Sim. porque os infiltrados são um grande problema para uma vida, desculpa, para uma comunidade pacífica, uma comunidade que busca o reino. Eu fico pensando que quando eu ajudo alguém, eu me torno eterno na vida dessa pessoa, que ela vai lembrar de mim, Bingo. tá? Eu já estou querendo aqui, e tenho compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Uma atitude misericórdia para os que estão na dúvida. Uma atitude misericordiosa também para aqueles que têm a roupa contaminada pela carne. Há certas pessoas que têm problemas, têm traumas, têm desvios e que cometem algumas coisas não porque querem cometer. Porque eu diria assim, eu tinha um disco que eu comprei uma vez, que era um disco do Henry Mancini, e o disco tinha um defeito. Quando eu chegava naquele pedaço da música, ele não passava para frente. E muitas vezes eu punha moeda em cima do braço da agulha para ver se não tinha jeito. Chega naquele momento, escapa a marcha. Eu vejo que alguns que se contaminam também têm isso, escapa a marcha. E a gente tem que ser misericordioso com eles. Essa salvação de arrebatar do fogo é a evangelização ou é o esclarecimento sobre os infiltrados, que esses estão ficando na dúvida, olha, será que ele é bom mesmo? Ó, o irmão lá, ó, como é que ela canta bem? Você viu que ela orou em línguas? Ele está na dúvida. Eu vou arrebatar essa pessoa do fogo, evangelizando, pregando, ou eu vou arrebatar do fogo, esclarecendo as características dos infiltrados? O que você acha, Cláudio? Eu acho que é esclarecendo mesmo, né, para não ir na conversa dos infiltrados, né? Sim. Elise, você concorda com o Cláudio? Eu tô pensando aqui em alguma coisa como arrebatando-os do fogo, aqueles que se arrependem, né? Porque tem pessoas que podem ter erros, como você diz aí, mas tem pecados, mas eles não querem, né? Aquele mal que eu faço, esse eu não quero, eu não queria fazer, mas eu faço. Então eu Tá. penso assim. Daniel, é evangelização ou é doutrinação? Acho que é evangelização, né? Porque quando a gente sabe onde está a luz, toda a escuridão se dissipa, né? Ainda mais hoje em dia, que se a gente for querer esclarecer sobre os infiltrados, a gente pode tomar um processo judicial, né? Eu mesmo já fui ameaçado umas 3, 4 vezes, porque fui tentar falar dos infiltrados e quase tomei, né? Então, Eu fiquei assim, assustado quando eu vi que existem algumas igrejas nos Estados Unidos que pagam um seguro pelo ensino que passam. uau! Porque se o pastor ensinar sobre o dízimo e o cara não for abençoado, ele pode meter um processo na igreja, que o ensinamento deu errado. Caramba! Tá? Agora, eu não sei se vocês viram no noticiário esses dias, teve um pastor lá no Bronx, acho que é Bronx, não, em Nova York, que os caras entraram na igreja e roubaram as joias que ele tinha. $1 milhão o cara tinha em joias no corpo dele e da mulher dele. Eita! Outra igreja poderosa! Qual o sentido desta frase?
ela é metafórica, ela é hiperbólica. O que é ser contaminado pela carne? Até a roupa contaminada. Eu vejo como a pessoa que é dada às paixões, né? Ah, E aí eu não me lembro quem disse essa frase, mas é preciso amar o pecador e não o pecado, né? sim. Então, ser misericordioso sempre com o pecador, mas nunca com o pecado. Aí vem uma das bases para quem pratica o banimento. O Cláudio, os menonitas que estão lá na fazenda, tá? Que são os Holderman, eles praticam banimento, ou seja, eles têm uma disciplina, mas quando é banimento, eles não podem nem saudar mais a pessoa. Eles pegam um texto de 3 João, se eu não me engano. Nem ao menos o saudeis. É tipo uma excomungação. Corte completo. Corte completo. E eu conversei com uma pessoa que, na minha visão, ele foi banido pela comunidade, mas ele nunca me disse isso, mas ele me dizia que quando ele tem gente andando na rua e vem vindo um da comunidade e esse sujeito foi banido, ele troca de calçada para não ter que passar perto. Agora, deixa eu terminar aqui com um dos textos mais lindos do Novo Testamento. E eu até fico pensando se foi o próprio Judas que escreveu isso aqui, porque ele é um texto fora da curva. É uma doxologia. Doxologia é o conjunto de frases de glorificação. Doxa, a glória de Deus, e então tem aí uma série de coisas. E esse é um texto que daria para fazer um curso inteirinho sobre ele. Mas eu queria dar uma olhada aqui em relação a estes que negam a Jesus Cristo, que não aceitam o poder, as autoridades, promovem divisões, tá? E negam a Jesus Cristo. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, ou que seja, que vocês se envolvam com esses espirituais. E que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Quero colocar aqui algumas coisas sobre isso aqui. Eu não vou trabalhar nesse texto, porque eu acho que, eu diria assim, é muito para tentar explicar. Uma das coisas que eu, estudando sobre essas coisas, eu descobri que nenhuma das doxologias bíblicas, e são muitas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas mencionam o Espírito Santo. As do Novo Testamento, nenhuma das doxologias reconhecidas como tal, elas mencionam o Espírito Santo. E a pergunta que fica para mim, por que não? A segunda coisa é que estas doxologias começaram a ser orações que eram feitas quase sempre para encerrar um momento de liturgia. O Daniel, vocês têm doxologia na liturgia católica? Sim. É uma ou são algumas? Algumas. Algumas. Na Divina Liturgia de João Crisóstomo, são várias dentro dela. É. São várias. Mas aí tem a menção do Espírito Santo, né? Ah, tem? Tem. Por que então no Novo Testamento não menciona? Olha, eu nunca me debrucei sobre isso, né? Mas a própria ideia do dogma da Trindade ainda não era muito definido na igreja primitiva, né? Talvez seja isso. Mas não quer dizer que o Espírito não está nessa doxologia, né? Sim.
Porque para um homem dizer essas palavras, esse reconhecimento de Deus, só pode ter vindo do Espírito Santo. Se é um texto para mim que é inspirado, é esse aqui. Sujeito... Certamente o Espírito está aí de modo muito discreto, como é próprio dele. Eu diria assim, é o sujeito que pegou uma garapa e fez disso uma rapadura. Condensou, tirou tudo e toma aqui a rapadura, que é essa doxologia. Tem uma em Hebreus: o Deus da paz, que pelo exercício do seu poder tornou a trazer a Cristo Jesus dentre os mortos, e o fez pastor pelo sangue de uma eterna aliança, vos aperfeiçoe para realizardes aquilo que é agradável perante os seus olhos. Amém. O Deus da paz, Jesus Cristo, não tem Espírito Santo. Em Romanos tem uma outra que eu fui conferir, também não tem. Então, comece a prestar atenção. No Apocalipse tem doxologias e não tem. E eu acho que a explicação do Daniel é a que melhor explica. A doutrina da Trindade ainda não estava muito bem definida, clara, e eu diria assim, quando ele diz assim, que ele pode nos apresentar irrepreensíveis, é uma obra do Espírito Santo. Porque a obra da santificação é uma obra do Espírito Santo. Foi muito bom. Foi bom? Bom, a gente aprende muito, né? E é tão gostoso a gente poder estar compartilhando a palavra. Eu quero ver se o próximo curso... Bem esclarecedor, sim, também. Oséias, obrigado pela participação, obrigado pela contribuição, obrigado pelo grego que você trouxe. Cláudio, obrigado por ter vindo, participado, trazido as suas experiências. Elise, obrigado por ter vindo também, participado, trazido as suas experiências. Daniel, obrigado por ter mantido a gente dentro das linhas da ortodoxia aqui.